Homem que não trabalha não serve para nada, Jonas. E eu não vim para esse mundo para sustentar peso morto. A frase ficou pendurada no ar quente da tarde como fumaça que não dispersa. Lá fora, o cachorro late uma vez e cala, como se também entendesse que naquele momento era melhor não fazer barulho. Jonas Ferreira estava deitado na cama de casal do quarto dos fundos da colônia, com a colcha dobrada até a cintura e os olhos no teto de madeira manchado de umidade. A febre havia chegado 3 semanas antes, no meio de uma lida de cerca, quando ele havia sentido as pernas bambas e o mundo inclinar. O médico do posto havia dito pneumonia, havia prescrito antibiótico e repouso. O repouso foi o problema. Cleide estava de pé na porta do quarto, com a mala de lona aberta na cama ao lado, já meio cheia, com as roupas dobradas do jeito apressado de quem não está indo visitar parente, está indo embora de vez. Tinha 36 anos, cabelos pretos presos num coque, uma expressão no rosto que Jonas reconhecia. Não era raiva, era pior do que raiva, era decisão. "Cleide", disse ele. E a voz saiu rouca pela tosse que não havia passado completamente. "Você não precisa fazer isso." "Já fiz", respondeu ela, pegando mais uma blusa da gaveta. "Você leva 3 semanas na cama e já vai há 1 mês sem trabalhar. Não tem salário entrando, não tem conta paga, não tem nada. Eu conversei com minha irmã. Vou morar lá por um tempo." "Por um tempo?", repetiu Jonas. Cleide não respondeu, dobrou a blusa. "E o Bento?", disse ele. "Bento vai comigo. Ele precisa de mãe presente, não de pai deitado." Jonas fechou os olhos por um segundo. Bento tinha 7 anos, dormia com o urso de pelúcia surrado e tinha o costume de acordar cedo para ver o pai tomar café antes de sair para o serviço. Ou tinha, até o dia em que o pai parou de sair. Nos últimos dias, Bento ficava na porta do quarto olhando para o pai na cama com uma expressão que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. A expressão de quem não sabe o que fazer com o que está vendo. "Você vai levar meu filho", disse Jonas, mais para si mesmo do que para ela. "Ele é meu filho também." Não havia resposta para isso. Não havia resposta para nada naquele momento, porque Jonas estava com febre baixa ainda, cansado de um jeito que não era só o corpo, e a mulher que ele havia escolhido havia 17 anos atrás estava fechando uma mala na beira da cama, com a mesma eficiência com que se fecha uma conta vencida. Cleide pegou a mala, chamou Bento no quarto ao lado e na porta, já com a criança pela mão e a bolsa no ombro, virou uma última vez. "Quando você melhorar, procura um advogado. A gente resolve o resto no papel." A porta bateu. O cachorro latiu de novo lá fora, depois ficou quieto. Jonas ficou olhando para o teto por um tempo que não soube medir. Então, rolou de lado com dificuldade, abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um envelope amassado que ficava ali há meses, embaixo de um terço e de um comprovante de exame médico velho. Segurou o envelope sobre o peito sem abrir. Não precisava abrir. Já sabia o que estava dentro. Havia lido tantas vezes que as dobras do papel já eram cicatrizes. Mas aquele envelope era exatamente o motivo pelo qual Jonas havia adoecido. Não no pulmão, mas no coração. Era o peso que ele havia carregado sozinho por meses, sem contar para ninguém, enquanto trabalhava mais do que devia, dormia menos do que precisava e fingia para Cleide que tudo estava bem. Tudo não estava bem há muito tempo, só que o problema não era o que Cleide pensava. Jonas Ferreira havia chegado à Fazenda São Bento, pertencente ao casal Dorival e Hortência Lacerda, com 21 anos, recomendado pelo tio que havia trabalhado lá por uma temporada. Começou como peão braçal, igual a tantos. Mas Dorival havia percebido desde cedo que Jonas tinha algo além da força, tinha noção. Sabia ler o gado, sabia prever chuva pelo comportamento da terra, sabia consertar motor de bomba d'água sem chamar técnico de cidade. Em 4 anos, era o capataz da propriedade. Foi nessa época que conheceu Cleide, filha de um sitiante da vizinhança. Casaram numa tarde de abril, com festa na sede da fazenda, e o padre Eustáquio benzendo a união.
Dorival havia dado um terreno de colônia de presente, a casinha de adobe onde eles ainda moravam. Hortência havia bordado uma toalha de mesa com os nomes dos dois. Por 15 anos, a vida havia tido a textura do trabalho duro, mas honesto. Gado para cuidar, cerca para consertar, filho para criar, conta para pagar com o salário no fim do mês. Não era vida fácil, mas era vida. O problema começou quando Dorival Lacerda adoeceu do coração. Com o patrão na cama, Jonas assumiu a gestão da fazenda de fato. Além da lida física, passou a lidar com fornecedores, veterinários, a cooperativa do leite. Dorival confiava cegamente. Hortência, que havia sempre cuidado das finanças da casa e nunca da fazenda, começou a perceber que não entendia metade do que Jonas fazia. E o que não se entende, às vezes, se desconfia. Foi Hortência quem contratou o sobrinho Gervásio para ajudar na administração. Gervásio tinha 28 anos, diploma de técnico agrícola, celular novo e a certeza de quem nunca precisou aprender fazenda, na prática de que sabia mais do que quem havia aprendido na prática. Chegou olhando torto para Jonas desde o primeiro dia. Em 3 meses, Gervásio havia convencido Hortência de que a gestão financeira da fazenda tinha irregularidades, que Jonas tomava decisões sem consultar ninguém, que havia compras de insumo que não batem com os registros, que era preciso uma auditoria interna. Jonas soube da conversa por acaso, ouvindo pela janela aberta da sede, numa tarde em que havia ido buscar uma nota de compra de ração. Ficou parado do lado de fora, ouvindo Gervásio explicar para Hortência que não era acusação, era precaução, com a voz de quem estava construindo a acusação tijolo por tijolo. Naquela noite, Jonas foi até a gaveta do guarda-roupa, tirou o caderno de anotações que havia guardado por anos, cada compra, cada venda, cada decisão de gestão com data e valor e motivo, e passou horas organizando os registros. Era tudo limpo, era tudo explicável. Mas explicar para Hortência, que estava sob o peso do marido doente e do sobrinho que sussurrava no ouvido dela, parecia cada vez mais difícil. A pressão foi aumentando, e Jonas, que nunca havia aprendido a dividir peso com ninguém, nem com a própria esposa, foi carregando sozinho, até o dia em que o pulmão disse que não dava mais. A pneumonia foi o corpo cobrando o que a cabeça havia ignorado por meses. E Cleide, que não sabia de nada disso, viu apenas o marido deitado, o salário sem entrar, e concluiu o que uma mulher cansada de incerteza muitas vezes conclui, que o peso não compensa mais. Na noite do dia em que Cleide foi embora, o vizinho Osório, um homem de 60 anos que morava na colônia do lado e havia visto Jonas crescer na fazenda, bateu na porta às 8 da noite com um pote de caldo de galinha que a esposa havia mandado. Minha Teresa viu o carro da Cleide sair com mala, disse ele simplesmente, colocando o pote na mesa da cozinha. Mandou isso. Jonas estava sentado na cadeira da cozinha com um envelope ainda na mão. Osório olhou para o envelope, olhou para Jonas e puxou a cadeira do lado sem ser chamado. O que tem nesse papel que você está segurando que nem se fosse te escapar? Jonas ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez em meses, colocou o envelope sobre a mesa. Tem uma carta, disse ele, do Dorival, escrita antes de ele entrar na UTI. Osório olhou para o envelope sem tocar. E você não mostrou para ninguém? Não. Por quê? Jonas olhou para as mãos na mesa. As mãos grandes e calejadas que haviam cuidado da fazenda de Dorival por mais de 15 anos. Porque eu não queria que parecesse que eu estava usando a doença do homem para me defender. Pausa. Dorival não merecia isso. Osório ficou olhando para o peão por um tempo. Depois disse, com a voz cansada de quem já viu muita coisa. Jonas, às vezes a verdade precisa ser dita, mesmo quando o momento é feio. Bateu levemente na mesa com os nós dos dedos. E às vezes, a gente adia a verdade por orgulho e acha que é por respeito.
Jonas não respondeu, mas também não guardou o envelope de volta. Se essa história está chegando no seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana, uma história nova que vai te prender do começo ao fim. Os dias que se seguiram à partida de Cleide foram os mais silenciosos que Jonas havia vivido desde criança. A casinha de adobe acordava vazia. Não havia copo de leite de bento na pia para lavar. Não havia sandália infantil perdida atrás da porta. Não havia o cheiro de café que Cleide colocava às 6 da manhã antes de qualquer outra coisa. Havia apenas o cachorro preto, que havia ficado por não ter ido junto com ninguém e que dormia no tapete da cozinha, com o focinho entre as patas, como se também estivesse de luto. Jonas foi melhorando devagar. A febre cedeu completamente na segunda semana. A tosse foi embora na terceira. O médico do posto, Dr. Paulinho, um homem jovem que havia chegado ao município há 2 anos e já havia decidido ficar, foi visitá-lo numa tarde e disse: "O senhor melhorou mais rápido do que eu esperava." "Não tenho tempo de ficar doente", disse Jonas. "Tinha 1 mês atrás também e ficou." Jonas não respondeu. Dr. Paulinho fechou a bolsa de couro e ficou parado na porta da cozinha por um momento. "Seu Osório me contou que sua esposa foi embora." "Seu Osório conta muita coisa. Ele contou porque está preocupado com o senhor." Pausa. "Jonas, pneumonia não é resfriado. O senhor ficou 3 semanas na cama porque o corpo pediu socorro. E quando o corpo pede socorro assim, às vezes é porque outra coisa está errada além do pulmão." Jonas olhou para a janela. "Eu tô bem, doutor." Dr. Paulinho saiu sem insistir. Mas antes de fechar o portão, se virou e disse: "Se um dia o senhor precisar de alguém que saiba guardar segredo de paciente, sabe onde eu moro." Enquanto Jonas se recuperava em silêncio na colônia, Gervásio Lacerda não estava parado. O sobrinho de Hortência havia aproveitado o período de doença de Jonas para intensificar a auditoria interna que havia começado meses antes. Convocou reuniões com os outros trabalhadores da fazenda para mapear os processos, o que na prática era uma série de perguntas disfarçadas de conversa informal sobre como Jonas tomava decisões, quem ele consultava, que compras havia feito sem aviso prévio. A maioria dos trabalhadores não entendeu o que estava acontecendo. Respondia honestamente e ia para o serviço. Mas 2 deles, Vadinho, que havia tido um desentendimento antigo com Jonas por causa de um turno de serviço, e o motorista Silvano, que havia sido contratado por Gervásio depois que Jonas ficou doente, devolveram respostas que Gervásio usou para montar um documento informal de levantamento de irregularidades. O documento era vago, cheio de segundo informações colhidas e suspeitas não confirmadas, mas impressionante de formato. Tinha página numerada, tabela, assinatura de Gervásio no rodapé e o cabeçalho com o nome da fazenda. Hortência, que não estava em condição emocional de questionar nada, o marido havia saído da UTI, mas estava em reabilitação e ela dormia mal há semanas, assinou uma procuração, dando a Gervásio poderes para tomar medidas administrativas necessárias. Com a procuração na mão, Gervásio foi até a colônia de Jonas numa manhã de terça-feira. Jonas estava na varanda, consertando o arreio que havia ficado parado durante a doença. Porque homem que cuida de coisa é homem que não para, mesmo quando deveria descansar mais. Gervásio chegou com a pasta debaixo do braço e o sorriso de quem está se sentindo mais importante do que é. "Jonas, bom te ver de pé." "Gervásio, preciso te entregar umas coisas formais." Da dona Hortência. Abriu a pasta, tirou 2 documentos e colocou na varanda do lado do arreio. O primeiro é uma notificação de afastamento temporário das funções de capataz, com efeito imediato, até conclusão da auditoria interna. O segundo é um inventário de bens da fazenda que você usa e que precisam ser devolvidos antes do fim do mês. Jonas olhou para os papéis sem tocar. Auditoria de quê? De gestão, de compras, de decisões que foram tomadas sem autorização formal. "Eu tenho caderno com tudo registrado." "Caderno não é documento oficial."
disse Gervásio, com o tom de quem estudou para usar esse tipo de frase. Jonas ficou olhando para o rapaz por um longo momento. Gervásio tinha 28 anos, diploma emoldurado em casa, mãos sem calos, e a convicção de quem nunca teve que acordar às 4 da manhã para verificar um parto difícil no curral. Jonas tinha 17 anos de fazenda no corpo, e o cansaço de quem passou meses carregando peso demais sozinho. Pode deixar os papéis, disse Jonas finalmente. Gervásio deixou. Saiu com o sorriso de quem achou que havia vencido alguma coisa. Jonas dobrou os documentos com cuidado, colocou do lado do envelope de Dorival, que ainda estava na gaveta da mesa de cabeceira, e voltou a consertar o arreio. Osório soube da notificação ainda na tarde do mesmo dia. O interior faz isso, circula informação, antes que a poeira do carro do mensageiro assente. E foi à casa de Jonas, com a expressão fechada de quem está bravo, mas tentando não mostrar. Você vai deixar isso assim? Por enquanto. Jonas, esse menino está montando uma armação em cima de você com o aval da dona Hortência. Se você não fizer nada, vai perder o emprego, vai perder a colônia. Essa casa é da fazenda, você sabe disso. Vai perder tudo. Eu sei. Então por que você está sentado consertando arreio? Jonas parou o trabalho. Olhou para o vizinho. Porque ainda não é hora, disse ele. Osório abriu a boca, fechou e depois disse: o que está naquela carta do Dorival? Jonas ficou em silêncio por um tempo que Osório respeitou. Coisas que mudam tudo, disse Jonas finalmente. As que precisam ser ditas no momento certo, na frente das pessoas certas. Pausa. Dorival não escreveu essa carta para ser usada como defesa de briga de porteira. Ele escreveu por outro motivo, e eu preciso honrar o motivo dele. Naquela semana, sem que Jonas soubesse, duas coisas aconteceram em paralelo. A primeira, Cleide, na casa da irmã, começou a ouvir versões da história que chegavam distorcidas pelo telefone do interior. A irmã tinha uma cunhada que conhecia a esposa de Vadinho, que havia contado que Jonas estava sendo investigado por irregularidades na fazenda. Cleide ouviu e ficou quieta, mas ouviu. A segunda, o doutor Paulinho, que havia prometido guardar segredo de paciente, recebeu uma visita inesperada em seu consultório. Hortência Lacerda havia chegado para uma consulta de rotina, mas no meio da consulta, com os olhos vermelhos do cansaço de meses, havia dito: doutor, meu marido, antes de entrar na UTI, me pediu para eu conversar com o Jonas sobre um assunto. Mas meu sobrinho disse que não era necessário, que Jonas estava de licença médica e que as coisas da fazenda estavam sendo resolvidas. Fez uma pausa. Mas eu não consigo parar de pensar que Dorival pediu aquilo por algum motivo. Dr. Paulinho, que era jovem, mas não era ingênuo, fez as perguntas certas com a paciência de um médico que ouve mais do que fala. No final disse apenas: Dona Hortência, o Sr. Dorival tem um amigo de confiança com quem conversava sobre coisas importantes da fazenda? Hortência pensou por um momento. Tem. O padre Eustáquio. Eles jogavam dama toda semana antes do Dorival adoecer. Dr. Paulinho anotou o nome no bloco, não no prontuário, no bloco pessoal, e disse que era importante que ela conversasse com o padre antes de tomar qualquer decisão grande sobre a fazenda. Hortência saiu do consultório com o peso um pouco menor, sem saber exatamente por quê. Na sexta-feira da mesma semana, Jonas acordou antes das 5, tomou café sem leite porque havia acabado, e foi a pé até a igreja de Santo Antônio, no centro do povoado. Chegou antes da missa das 6, quando a igreja ainda estava aberta só para quem precisava de silêncio. Ficou sentado no banco do fundo por um tempo. Então, o padre Eustáquio saiu da sacristia e o viu. O padre tinha 70 anos, barriga de quem come bem, cabelos brancos, e os olhos de quem já ouviu de tudo e não se surpreende facilmente. Quando viu Jonas no banco do fundo, parou, avaliou o estado do homem com o olhar experiente de pastor de interior e foi sentar do lado sem cerimônia. Você sumiu, disse o padre. Fiquei doente. Eu sei. E sua mulher foi embora. Eu sei. O padre ficou em silêncio por um momento. Então disse: Jonas,
O Dorival me mandou um recado antes de entrar na UTI. Pausa. Ele disse que se algo acontecesse com ele antes de ele poder falar com você, eu era para te dizer uma coisa. Jonas virou o rosto para o padre. Ele disse: fala para o Jonas que ele abre o envelope. Jonas ficou olhando para o padre Eustáquio por um longo momento, com a mesma expressão de quem está ouvindo uma palavra que já conhece, mas nunca imaginou escutar em voz alta. Ele sabia do envelope, disse Jonas. Ele foi quem mandou o tabelião até você, disse o padre, com a voz calma de quem havia guardado isso por tempo demais. Dorival não entrou na UTI sem resolver o que achava que precisava resolver. Só que você nunca abriu o envelope, nunca usou. Fez uma pausa. Ele me pediu para te dizer que você podia. Jonas baixou a cabeça. Havia um motivo pelo qual ele nunca havia aberto o envelope. Ou melhor, nunca havia usado o que estava dentro, porque havia aberto uma vez, lido e guardado de volta, com a sensação de que usar aquilo seria tirar vantagem de um homem que estava no limite da vida. Dorival havia escrito a carta quando já estava fraco, quando já sabia que o coração estava cedendo, e Jonas havia julgado que pegar aquele documento e brandê-lo como escudo seria uma espécie de desrespeito, usar a fraqueza de um homem bom para se proteger de um homem pequeno. Mas o padre Eustáquio tinha 70 anos e havia aprendido que orgulho mal colocado faz estrago tão grande quanto maldade bem planejada. Jonas, disse o padre, existe uma diferença entre usar a generosidade de um homem e honrar a intenção dele. Dorival escreveu aquilo porque quis, porque achou justo, porque estava no pleno uso da razão e da vontade. Pausa. Guardar esse documento por orgulho não é respeito a ele, é desperdício do que ele quis te dar. Jonas ficou em silêncio por um tempo. Fora, os primeiros fiéis começavam a chegar para a missa das 6, vozes baixas no adro, passos na pedra. O que está no envelope, padre? Disse Jonas. Muda mais do que minha situação na fazenda. Eu sei. Muda a situação do Gervásio, da dona Hortência. Fez uma pausa. Pode mudar a situação da Cleide. Eu sei. E eu não sei se é meu lugar mudar a situação de todo mundo de uma vez. O padre Eustáquio olhou para o crucifixo na frente da igreja por um momento. Então disse, com uma simplicidade que só a idade ensina: o lugar da verdade é onde ela precisa estar. E ela precisa estar fora daquela gaveta. Jonas voltou para a colônia depois da missa. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Tirou o envelope. Desta vez, abriu com calma, não com a pressa culpada das outras vezes. Tirou as folhas dobradas com cuidado e leu de novo, palavra por palavra, a letra do Dorival Lacerda. Trêmula no começo, que ia firmando conforme o texto avançava, como se o esforço de escrever houvesse acordado alguma reserva de força no homem. A carta tinha 3 partes. A primeira era um relato claro e detalhado da gestão de Jonas nos últimos 5 anos. Cada decisão importante que Dorival havia autorizado verbalmente, cada compra de insumo que Jonas havia feito com aval do patrão, cada melhoria no rebanho que havia saído de plano conjunto entre os dois. Era o testemunho de um patrão dizendo, sem ambiguidade, que o capataz havia agido sempre com honra e com autorização. A segunda parte era um reconhecimento. Dorival escrevia que Jonas havia sido, ao longo de 17 anos, não apenas o melhor trabalhador que a fazenda São Bento havia tido, mas o homem que havia salvado a propriedade da falência quando o próprio Dorival havia tomado decisões ruins no período de seca de 8 anos atrás. Decisões que Jonas havia corrigido silenciosamente, sem alarde, sem cobrar crédito. A terceira parte era o coração do documento. Dorival Lacerda, no pleno uso de suas faculdades, havia registrado junto ao tabelião do cartório de Piedade Nova, com firma reconhecida e 2 testemunhas,
A doação de um lote de 25 alqueires na parte norte da fazenda ao nome de Jonas Ferreira, em reconhecimento por serviços prestados com fidelidade e competência por mais de 15 anos, e como reparação pelo que nunca foi dito em palavras, mas sempre foi verdade nos atos. A escritura estava dobrada atrás da carta, com carimbo, com assinatura do tabelião, com data anterior à internação de Dorival. Jonas ficou com a escritura na mão por um longo tempo, sentado na beira da cama que ainda cheirava ao perfume de cabelo de Cleide, apesar de ela já haver ido embora há semanas. Então dobrou tudo de volta com cuidado, colocou no envelope e foi até a casa de Osório. Osório leu a carta e a escritura sentado na mesa da cozinha, com os óculos de leitura que a esposa Teresa havia comprado para ele na feira da cidade. Leu 2 vezes. Depois tirou os óculos, limpou, colocou de volta e leu a escritura uma 3ª vez. Jonas, disse ele finalmente, você está guardando isso há quanto tempo? Desde antes de adoecer. Meses. Osório ficou olhando para o homem com uma expressão que misturava exasperação com uma espécie de respeito involuntário. E você ficou doente, sua mulher foi embora, o sobrinho da dona Hortência te notificou de afastamento e você ficou aqui consertando arreio com a escritura de 25 alqueires dentro da gaveta. Eu não queria usar a doença do Dorival para... Jonas. Osório bateu levemente a palma na mesa. O Dorival não está usando a doença dele, ele está usando a clareza que a doença deu a ele para fazer o que devia ter feito antes. Pausa. Existe diferença. Jonas ficou quieto. O que você vai fazer agora? Perguntou Osório. Vou falar com a dona Hortência. Pausa. Mas antes preciso falar com o Dr. Paulinho. Osório ergueu a sobrancelha. O médico? Ele disse que sabia guardar segredo de paciente. Mas também disse que se eu precisasse de alguém do meu lado, sabia onde ele morava. Jonas colocou o envelope no bolso da camisa. Preciso saber como o Dorival está. Se ele está bem o suficiente para confirmar o que está nessa carta pessoalmente, é melhor assim. Não preciso só do papel, preciso da voz do homem. Dr. Paulinho recebeu Jonas naquela tarde no consultório vazio. Era sábado, não havia atendimento regular. Ouviu tudo. Leu a carta e a escritura com atenção. Ficou em silêncio por um tempo. O Dorival está em reabilitação na clínica de Riberal, disse ele. Tem dias bons e dias ruins. Mas nos dias bons está lúcido, conversa, reconhece todo mundo. Fez uma pausa. Se você quiser visitá-lo com o padre Eustáquio e alguém de confiança, eu posso ligar para a clínica e avisar que você vai. Você faria isso? Dorival me pediu uma coisa quando saiu daqui para a UTI, Jonas. Me pediu para cuidar dos homens honestos da fazenda. Dr. Paulinho dobrou as mãos sobre a mesa. Eu entendo agora o que ele queria dizer. 2 dias depois, numa segunda-feira de sol firme, Jonas, o padre Eustáquio e Osório foram de carro até Riberal. A clínica era um sobrado de tijolos com jardim cuidado e cheiro de remédio que nenhum jardim cobre completamente. Dorival Lacerda estava sentado numa cadeira de rodas perto da janela, mais magro do que Jonas lembrava, com a mão esquerda ainda com dificuldade de movimento. Sequela do infarto. Mas quando viu Jonas entrar pela porta do quarto, os olhos acenderam com um brilho que Jonas reconheceu. Era o mesmo olhar do patrão que havia ensinado a ele, anos atrás, que gado bom se reconhece pela calma. Jonas, disse Dorival, com a voz mais rouca, mas ainda firme. Você finalmente abriu o envelope. Abri, seu Dorival. Demorou. O velho fez um gesto com a mão boa para que Jonas puxasse a cadeira. O padre ficou de pé perto da janela. Osório ficou na porta. Eu preciso que o senhor confirme o que está nessa carta, disse Jonas. Na frente do padre e do Osório. Preciso de testemunha viva. Vou confirmar, disse Dorival sem hesitar. E vou fazer mais do que confirmar. Olhou para o padre. Padre Eustáquio, o senhor pode registrar o que eu vou dizer? O padre tirou um caderninho do bolso da batina. Velho costume de homem que anota o que importa. E disse, pode falar, Dorival. O velho falou por 20 minutos.
Contou a história inteira. A gestão de Jonas, as decisões tomadas em conjunto, a situação de 8 anos atrás que Jonas havia resolvido sem pedir reconhecimento, a escritura que havia mandado lavrar, a razão pela qual havia feito isso sem avisar Hortência antes, porque sabia que Gervásio estava chegando e queria que o documento existisse antes que qualquer questionamento pudesse impedi-lo. Minha mulher é boa pessoa, disse Dorival. Mas ela não conhece fazenda. E o Gervásio conhece diploma, que é diferente. Pausa. Eu não queria que Jonas pagasse por isso. O padre registrou cada palavra. Osório assinou como testemunha no caderninho. E Jonas ficou ouvindo com as mãos no colo e a expressão de um homem que está vendo um peso sair do peito que havia esquecido que estava lá. Na volta, no carro, Osório disse: "Agora você vai falar com a dona Hortência." "Vou", disse Jonas. "E com a Cleide?" Jonas ficou olhando para a estrada de terra que subia em direção ao cerrado. "Essa conversa", disse ele devagar, "precisa acontecer do jeito certo." Pausa. "Ela foi embora porque achou que eu não valia mais nada. Ela precisa entender porque eu não contei antes. E precisa entender sozinha, não porque eu precisei do papel para provar que valho." Osório assentiu em silêncio. O carro seguiu pela estrada. O cerrado estava verde dos dois lados e o sol estava descendo na direção certa. Jonas não foi direto para Hortência. Primeiro foi ao cartório de Piedade Nova. O tabelião era um homem de 50 e tantos anos chamado Rodolfo, que conhecia cada família da região pelo sobrenome e pela assinatura. Quando Jonas entrou com o envelope, Rodolfo verificou a escritura, verificou o registro no livro e disse com a naturalidade de quem está confirmando o óbvio: "Esse documento foi lavrado aqui, com firma reconhecida, 3 testemunhas e registro no livro de transmissões. Está tudo em ordem." Olhou para Jonas por cima dos óculos. "O senhor tem cópia autenticada?" "Não." "Então vou lavrar agora." Rodolfo se levantou. "E posso dizer ao senhor, off the record, que um requerimento de cancelamento desse tipo de ato precisaria de ordem judicial. Não basta procuração de herdeiro ou cônjuge para desfazer doação registrada em vida." Jonas ouviu isso e ficou quieto por um segundo. "Então a dona Hortência não pode cancelar a doação?" "Nem ela, nem o sobrinho, nem ninguém sem decisão de juiz. E para isso precisaria provar vício de consentimento ou incapacidade do doador na época do ato." Pausa. "O senhor tem testemunhas do estado mental do seu Dorival na época?" "Tem o médico que o acompanhava, o padre da paróquia, e uma declaração do próprio Dorival feita 2 dias atrás na clínica de Ribeirão." Rodolfo tirou os óculos e olhou para Jonas com uma expressão que era quase admiração. "O senhor se preparou bem." "Não me preparei", disse Jonas. "Só esperei pelo momento certo." Com a cópia autenticada no bolso, Jonas foi até a fazenda São Bento na tarde de uma quarta-feira. Não avisou antes. Chegou a pé pela estrada de terra, como havia chegado 17 anos antes, mas desta vez sem carta de recomendação. Desta vez, com papel próprio. Hortência estava na varanda da sede, descascando milho com a velha Toninha, que havia sido cozinheira da fazenda por décadas. Quando viu Jonas, Hortência ficou quieta com um milho na mão, com aquele tipo específico de desconforto de quem assinou coisa que não entendeu completamente e está esperando que alguém venha cobrar. Gervásio estava no galpão e viu Jonas chegar pelo pátio. Saiu rápido com os ombros tensos. "Jonas, você foi notificado de afastamento. Você não deveria estar aqui sem convocação formal." "Eu vim falar com a dona Hortência", disse Jonas, sem acelerar o passo. "Sobre o Dorival." Gervásio se colocou na frente. "Qualquer assunto relacionado à fazenda passa por mim agora." "Esse assunto não passa por você", disse Jonas, com a voz que não subia de tom, mas que tinha dentro a firmeza de quem não está pedindo. "Isso é entre mim e a dona Hortência, e envolve o nome do marido dela." Hortência, da varanda, ouviu. Se levantou, deixou o milho na tigela.
Gervásio, disse ela, deixa o Jonas falar. Gervásio ficou parado por um segundo, com a expressão de quem percebe que o tabuleiro mudou, mas não entende ainda como. Então se afastou. Não muito, ficou perto o suficiente para ouvir. Jonas subiu os degraus da varanda, tirou o chapéu e esperou que Hortência sentasse de volta. Então, tirou o envelope do bolso da camisa e colocou sobre a mesa ao lado da tigela de milho. Dona Hortência, disse ele, o seu Dorival me mandou um recado antes de entrar na UTI. Demorei para obedecer. Foi erro meu. Pausa. Mas agora estou trazendo o que ele deixou. Hortência olhou para o envelope. Para Jonas. Para o envelope de novo. O que é isso? É uma carta do seu Dorival. E uma escritura. Jonas fez uma pausa. O senhor Dorival me doou o lote norte da fazenda. 25 alqueires. O ato está registrado em cartório desde antes da internação dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A velha Toninha parou de descascar milho. Um frango atravessou o pátio sem que ninguém olhasse. Gervásio deu um passo para frente. Isso é absurdo. Tio Dorival não estava em condições de... Gervásio. A voz de Hortência saiu firme, com um tipo de autoridade que Jonas raramente havia ouvido dela. Cala a boca. Gervásio calou. Hortência pegou o envelope com as duas mãos. Tirou as folhas com cuidado. Leu a carta devagar, com os lábios se movendo levemente, como quem lê coisa importante. E quando chegou na parte em que Dorival descrevia os 8 anos atrás e o que Jonas havia feito para salvar a fazenda, sem pedir reconhecimento, os olhos dela ficaram brilhando. Leu a escritura. Verificou o carimbo. Verificou a data. Ficou em silêncio por um longo tempo. Ele nunca me contou, disse ela finalmente, com a voz de quem está descobrindo que o marido tinha um andar da casa que ela não conhecia. Não era do feitio dele, disse Jonas. Ele resolvia e não falava. Igual a você, disse ela, levantando os olhos. Jonas não respondeu, mas não desviou o olhar. Hortência dobrou as folhas de volta no envelope e ficou com ele nas mãos por um momento. Então disse, Gervásio, aquela auditoria que você estava conduzindo vai parar hoje. Pausa. E aquela notificação de afastamento que você entregou ao Jonas vai ser cancelada por escrito ainda hoje. Tia Hortência, você não pode simplesmente... Posso, disse ela, com uma firmeza que não tinha raiva, tinha cansaço de clareza. Eu assinei uma procuração porque estava exausta e confiei em você. Mas não assinei para você desmanchar o que meu marido construiu. Olhou para Gervásio com aquele olhar de mulher mais velha que não precisa elevar a voz para ser entendida. Você vai cancelar a notificação e vai embora da fazenda até o fim da semana. Gervásio ficou olhando para a tia por um longo momento. Então, para Jonas. Então, para o envelope. Saiu pelo pátio sem mais uma palavra. Depois que Gervásio foi embora, Hortência e Jonas ficaram na varanda. A velha Toninha trouxe 2 copos de café sem ser pedida e desapareceu de volta para a cozinha com a discrição de quem aprendeu quando é hora de não estar presente. Jonas, disse Hortência, eu preciso te pedir desculpa. A senhora não precisa, dona Hortência. Preciso. Ela olhou para as mãos. Eu ouvi o Gervásio porque estava com medo. Com o Dorival doente, a fazenda parecendo grande demais, as contas, o gado, eu precisei de alguém que parecesse saber o que fazer. E ele parecia. Pausa. Mas parece, sabe, são coisas diferentes. São, concordou Jonas. Por que você não me mostrou esse envelope antes? Quando o Gervásio começou com a auditoria? Jonas ficou em silêncio por um momento. Porque eu não queria que parecesse que estava usando o Dorival, disse ele. E porque achei que a senhora ia achar que eu havia pressionado um homem doente a me dar terra. Hortência o olhou por um longo tempo. Você é um tolo, disse ela, com um tom que era ao mesmo tempo repreensão e afeto. Meu marido nunca fez nada que não quis fazer. Em 50 anos de casados, nunca. Ela segurou o envelope com as 2 mãos. Isso aqui não é pressão de ninguém. É Dorival sendo Dorival. Jonas assentiu. Eu sei. Pausa. Agora eu sei.
Naquela tarde, antes de voltar para a colônia, Jonas passou pelo consultório de Dr. Paulinho para contar o que havia acontecido. O médico ouviu, verificou a pressão de Jonas por hábito profissional e disse: "O senhor vai ficar bem agora?" "Vou." "E sua esposa?" Jonas ficou em silêncio por um tempo. "Essa parte," disse ele, "ainda está por resolver." Pausa. "Mas eu preciso fazer do jeito certo." "O jeito certo, às vezes, é o mais difícil." "Sempre é," disse Jonas, colocando o chapéu. "Mas é o único que vale." A festa de São João do povoado de Vargem Funda acontecia todo ano no terceiro sábado de junho, no largo em frente à igreja de Santo Antônio, com fogueira, bandeirinha, quadrilha das crianças e o jantar comunitário que a paróquia organizava há 40 anos. Era o evento onde todo mundo aparecia, quem morava no sítio, quem morava na cidade, quem havia ido embora e voltava para visitar parente. Cleide apareceu com a irmã e Bento. Jonas soube que ela ia aparecer por Osório, que soube pela Teresa, que soube pela cunhada da irmã de Cleide. O interior não tem segredo, tem apenas coisas que ainda não foram ditas em voz alta. Ele foi à festa do jeito que sempre ia, de camisa limpa, chapéu novo que havia comprado na feira, sem ensaiar nada. Encontrou Bento primeiro. O menino estava correndo atrás de uma bandeirinha que havia caído perto da fogueira e quase tropeçou no pai antes de perceber quem era. Parou, ficou olhando para Jonas com os olhos arregalados. "Pai, Bento." O menino ficou parado por um segundo. Aquela hesitação específica de criança que não sabe se pode, e então correu e agarrou a cintura do pai com os 2 braços. Jonas baixou até ele, abraçou com aquela força de mãos calejadas que só parece rude para quem não conhece a delicadeza que vem junto. "Eu tô com saudade de você", disse Bento no ombro do pai. "Eu também." Quando Jonas ergueu os olhos, Cleide estava a alguns metros, parada com o copo de quentão na mão e a expressão de quem acabou de ver uma coisa que não esperava ver. Não a cena do pai e do filho, que sabia que ia acontecer. A expressão era de outra coisa. Era a expressão de uma mulher que havia passado semanas ouvindo versões e agora estava olhando para a realidade e percebendo que as versões não batiam. Jonas entregou Bento de volta para a irmã de Cleide, que apareceu discretamente e se aproximou da esposa. "Cleide, Jonas." Ela olhou para ele de cima a baixo, como quem está verificando se o homem que está na frente dela é o mesmo que havia deixado deitado com febre. "Você está melhor." "Estou." Silêncio. A fogueira crepitava. A quadrilha infantil começou a tocar no coreto. "Preciso te contar uma coisa", disse Jonas. "Eu ouvi histórias", disse Cleide rapidamente, com aquele tom de quem está se defendendo antes de ser atacada. "Disseram que você estava sendo investigado por irregularidade na fazenda. Que você..." "Não é verdade", disse Jonas, com a calma que havia aprendido ao longo de meses de carregar peso sem explicar. "E eu preciso te contar o que é verdade." Pausa. "Mas não aqui." Ela ficou olhando para ele por um momento. "Então, a festa termina às 10. Eu levo o Bento para a irmã e te encontro na varanda da paróquia." Na varanda da paróquia, com o barulho da festa chegando abafado pelas paredes e a luz fraca da lâmpada amarela, Jonas contou tudo. Contou sobre Gervásio e a auditoria. Contou sobre a pressão dos meses anteriores à doença. Contou sobre o envelope. Contou sobre o Dorival, a carta, a escritura, a visita à clínica de Ribeirão. Contou sobre a conversa com Hortência na varanda. Contou sobre o cartório. Cleide ouviu sem interromper. Era uma mulher que sabia ouvir quando queria, e desta vez queria. Quando Jonas terminou, ela ficou em silêncio por um tempo. Então disse: "Por que você não me contou antes?" Era a pergunta que Jonas havia ensaiado responder e ainda assim não sabia responder completamente. "Porque eu carrego o peso sozinho", disse ele com a honestidade crua de quem parou de se defender. "Sempre carreguei. Achei que resolvia antes de chegar em casa. Achei que você não precisava saber de coisa que eu ia resolver." Pausa. "Errei."
Cleide ficou olhando para os próprios sapatos. Eu fui embora achando que você não valia mais nada, disse ela, com a voz que não era raiva, era vergonha. Falei isso na sua cara. Falou. Foi cruel. Foi. Ela levantou os olhos. Você tem uma escritura de 25 alqueires no bolso da camisa e ficou deitado com febre na cama sem me contar. Fiquei. Jonas. Ela respirou fundo. Você é o homem mais difícil de entender que eu já conheci na vida. Eu sei. Silêncio. Do largo chegava o som da sanfona terminando uma música e o público aplaudindo. Eu chorei, disse Cleide de repente, com a voz que quebra levemente nas arestas. Quando eu ouvi a história toda pela irmã, que tinha ouvido do Dr. Paulinho, que tinha ouvido do Padre Eustáquio, eu chorei que nem criança. Pausa. Porque eu fui embora achando que você tinha parado de ser o homem que eu me casei. E a história inteira era que você estava sendo o homem que você sempre foi. Só que sozinho, quando não precisava ser. Jonas ficou olhando para ela por um longo tempo. Cleide, disse ele, com a voz que sai quando um homem que fala pouco decide falar o que importa. Eu errei em não te contar. Errei em carregar sozinho. Errei em deixar você ir embora sem te mostrar o que estava acontecendo de verdade. Fez uma pausa. Não vou pedir que você volte porque tenho 25 alqueires. Isso não é motivo. Então qual é o motivo? O motivo é o mesmo de 17 anos atrás. Ele olhou para ela com os olhos cansados de quem chegou no fundo de uma coisa e quer subir de volta. Eu não sei fazer vida sem você do lado. Nunca soube. Cleide ficou quieta por um tempo que Jonas não tentou preencher. Então ela disse: o Bento pergunta todo dia quando vai voltar para casa. E você? Ela olhou para os pés, depois para ele. Eu também. Naquela noite, no largo iluminado pelas bandeirinhas da festa de São João, 3 pessoas viram Jonas e Cleide saírem juntos da varanda da paróquia. Não de braço dado, não com pressa de reencontro de novela, mas lado a lado, com o passo de 2 adultos que estão recomeçando com cuidado. Osório viu e deu uma cotovelada na Teresa. O padre Eustáquio viu da janela da sacristia e disse uma oração curta de agradecimento. A velha Toninha, que havia aparecido na festa trazida pelo filho, viu e disse apenas para ninguém em particular. Era tempo. O cancelamento formal da notificação de afastamento chegou por escrito 3 dias depois da conversa na varanda da sede, assinado por Hortência Lacerda, com a firmeza de quem está desfazendo um erro antes que ele crie raiz mais funda. Gervásio saiu da fazenda na sexta-feira seguinte, como havia sido pedido, com as malas no carro e a expressão de quem ainda está convencido de que tinha razão, mas percebeu que não tinha plateia para isso. Não houve cena, não houve discussão. Houve apenas o portão da sede, fechando atrás do carro dele, e o silêncio do cerrado voltando ao lugar de onde havia sido empurrado. Hortência ligou para Jonas naquela tarde. O lote norte está à disposição para você assumir quando quiser. Os papéis do cartório eu já mandei regularizar com o advogado. Fez uma pausa. E Jonas? A voz ficou um pouco mais baixa. Quando o Dorival voltar para casa, ele vai querer te ver. Acho que vocês têm conversa atrasada. Tenho também, disse Jonas. Cleide voltou para a colônia numa manhã de domingo, com Bento na frente do carro e 2 caixas de roupa no banco de trás. Não havia trazido tudo de volta de uma vez, que é o jeito de quem está voltando com cuidado, não com impulsividade. Chegou, descarregou as caixas, colocou o café para ferver e ficou na cozinha como se nunca houvesse saído, exceto pelos olhos que, vez ou outra, encontravam os de Jonas com uma expressão diferente da de antes, mais honesta, mais sem proteção. Bento percorreu a casa inteira num minuto, encontrou o cachorro preto no tapete e ficou brincando no chão como se o tempo não houvesse parado. As crianças têm esse dom de habitar o presente sem precisar processar o que veio antes. Na noite desse domingo, depois que Bento dormiu, Jonas e Cleide ficaram na varanda com 2 copos de leite quente. Ficaram em silêncio por um tempo. Mas era o silêncio de antes, o silêncio de 2 que estão juntos e não precisam preencher o ar o tempo todo.
Você vai me contar as coisas, disse Cleide. Não era pergunta. Vou tentar, disse Jonas. Não quero tentativa. Vou contar, disse ele. Ela assentiu. E eu vou ouvir antes de ir embora, disse ela. Isso também foi erro meu. Jonas olhou para ela por um momento. Então disse, com a simplicidade de quem não é homem de discurso, mas quando fala, fala certo. A gente está quites, então. Cleide deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso real que Jonas havia visto nela em meses. Quites. O lote norte tinha 25 alqueires de cerrado com pasto antigo, 2 açudes pequenos, uma nascente protegida pelo capoeirão e uma estrutura de curral abandonado que precisava de reforma, mas tinha os mourões de aroeira ainda firmes. Jonas foi conhecer o terreno numa manhã de semana com Bento no ombro. O menino havia pedido para ir, e Jonas havia dito que sim sem pensar 2 vezes. Andaram pelo pasto, verificaram os açudes, sentaram numa pedra perto da nascente e ouviram a água correr. É nosso? Perguntou Bento, com os pés balançando no ar. É nosso. Vai ter vaca aqui? Vai. E cavalinho também, se você ajudar a cuidar. Bento ficou pensando por um momento com a seriedade que crianças de 7 anos reservam para assuntos importantes. Eu cuido, disse ele. Jonas pôs a mão na cabeça do filho. O cerrado estava verde e o vento cheirava a terra molhada de chuva recente. 25 alqueires de chão que era dele. Não de patrão, não de favor, não de sorte. De trabalho honesto que um homem bom havia reconhecido em vida, porque a justiça, às vezes, não espera nem o tribunal, nem o céu. 2 semanas depois, Dorival Lacerda voltou para casa. A clínica de Ribeirão deu alta numa quinta-feira. Hortência foi buscá-lo com o carro e a Toninha fez o almoço preferido dele, frango caipira com quiabo e arroz de pequi. Jonas foi à sede no fim da tarde, com o chapéu na mão e uma caixa de goiabada que Cleide havia mandado. Dorival estava na cadeira da varanda, mais magro, mas com o olhar de quem voltou para o que é seu. Quando viu Jonas, fez o gesto de levantar e Jonas foi logo. Fica sentado, seu Dorival. Não preciso de tutela, disse o velho, mas sentou de volta com um meio sorriso. Ficaram na varanda por quase 1 hora. Falaram de gado, de pasto, de chuva, das obras que precisavam ser feitas no curral novo. Falaram como 2 homens que conhecem a mesma terra falam, com as palavras certas e sem as desnecessárias. Antes de Jonas ir embora, Dorival disse, você demorou para abrir o envelope. O senhor já me disse isso. Digo de novo porque é verdade. Pausa. Mas fez do jeito certo quando fez. Jonas ficou olhando para o velho por um momento. O senhor sabia que ia dar certo? Dorival pensou. Sabia que você ia fazer do jeito honesto. Se dava certo ou não, isso não estava nas minhas mãos. Fez uma pausa. Mas homem honesto, na minha experiência de 70 anos, acaba ficando no que é seu mais vezes do que fica fora. Jonas colocou o chapéu. Obrigado, seu Dorival. Obrigado a você, disse o velho, por tudo que eu nunca disse quando devia. No cartório de Piedade Nova, a escritura do lote norte foi formalmente transferida para o nome de Jonas Ferreira, numa manhã de semana sem cerimônia. Apenas o tabelião Rodolfo, Jonas, Cícero, que havia acompanhado o processo de longe por indicação de Osório, e o padre Eustáquio, que havia pedido para estar presente, porque preciso ver as coisas boas também, não só os problemas. Quando Jonas assinou o livro de registros, Rodolfo disse com a neutralidade de quem já viu muita coisa passar pela mesa. Parabéns, senhor Jonas. Obrigado. O senhor tem alguma observação para constar no registro? Jonas pensou por um momento. Não, disse ele. O papel fala por si. Julho chegou com o cerrado seco e o céu azul da cor que só interior tem. Aquele azul largo, sem prédio para interromper, que parece que foi feito para que a pessoa se sinta pequena do jeito certo. Jonas acordava às 5. Tomava café com Cleide na cozinha antes de o sol raiar. Ela de cabelos soltos ainda, ele com a camisa desbotada de sempre. Os dois sem precisar falar muito para saber que o outro estava ali.
Às vezes, Bento acordava junto e ficava sentado na cadeira com o copo de leite morno, os olhos ainda meio fechados, o urso de pelúcia encostado na perna da cadeira. Era a rotina mais simples do mundo. Era a rotina que Jonas havia perdido por um tempo e que agora reconhecia pelo valor verdadeiro. Não pelo que ela era, mas pelo buraco que havia ficado quando ela não estava. O lote norte foi tomando forma devagar, do jeito que coisa boa toma, sem pressa, com planejamento. Jonas reformou o curral velho com mourões novos que cortou ele mesmo e a ajuda de Osório e do filho mais velho de Toninho, que tinha 17 anos e braço bom. Limpou o pasto, refez as divisórias dos açudes, construiu uma casinha de ferramentas perto da nascente. Em agosto, comprou 4 vacas de leite e 2 bezerros com o dinheiro que havia guardado e com uma parte do salário de capataz, que Hortência havia depositado retroativo, pelos meses de afastamento indevido. Cleide foi ao lote uma tarde de domingo com Bento e ficou olhando para a terra, com aquela expressão que Jonas não sabia nomear, mas reconhecia. Era orgulho que ainda estava aprendendo a ser orgulho, porque orgulho de coisa nova demora um pouco para se acomodar. É muito chão, disse ela. É suficiente. Você vai conseguir sozinho? Não, disse Jonas. Não vou. Olhou para ela. Por isso você está aqui. Cleide olhou para ele por um momento. Depois olhou para Bento, que já havia saído correndo em direção ao açude, com o cachorro preto atrás. Você podia ter dito isso antes, disse ela, com um sorriso que era ao mesmo tempo repreensão e perdão. Pode repetir, que eu vou precisar ouvir algumas vezes ainda para aprender. Ela riu, o riso verdadeiro, o riso de antes, que Jonas havia passado meses sem ouvir e que agora reconhecia como a coisa mais bem-vinda do mundo. Gervásio nunca voltou ao povoado. Correu que havia conseguido emprego numa cooperativa agrícola da capital, longe o suficiente para que ninguém precisasse evitá-lo conscientemente. Hortência nunca falou mal do sobrinho em público, mas também nunca falou bem, e no interior, o silêncio tem peso de opinião. Vadinho, que havia respondido às perguntas de Gervásio de um jeito que não havia ajudado Jonas, apareceu na colônia uma tarde com um cacho de banana e um jeito de quem não sabe bem como começar o que precisa dizer. Jonas o recebeu na varanda sem fazer cara feia. Eu não sabia que ia ser usado daquele jeito, disse Vadinho por fim. Eu sei, disse Jonas. Você não está com raiva? Jonas pensou. Estou com passado, disse ele. Raiva já foi. Vadinho assentiu, deixou o cacho de banana e foi embora. Era o tipo de coisa que não vira amizade, mas resolve o que estava torto. E no interior, resolver o que está torto já é o suficiente para os dois lados dormirem sem peso. Numa tarde de agosto, Jonas foi à venda do seu lourival buscar sal grosso e adubo foliar. A mercearia estava cheia do barulho habitual de fim de semana. Homens discutindo o preço de gado, mulheres com sacola de compra, crianças atrás do freezer de sorvete. Quando Jonas entrou, houve aquele momento breve de reconhecimento que acontece quando alguém que esteve no centro de um acontecimento importante aparece no lugar comum onde a vida continua. Um segundo de atenção, alguns acenos, 1 ou 2 apertos de mão que não precisaram de explicação. O seu lourival, atrás do balcão, disse enquanto pesava o sal. Como está o lote norte, Jonas? Pasto novo pegando. Gado comendo bem. Eu ouvi que você vai ampliar o curral no ano que vem. Depende da chuva. Sempre depende, disse seu lourival, com a filosofia simples do comerciante que viu décadas de interior passarem pelo balcão. Mas quem tem chão de verdade, a chuva sempre aparece na hora certa. Jonas pagou, pegou os sacos e foi embora com o passo de sempre. Sem pressa, sem orgulho de vitória, sem o peso que havia carregado por meses. Apenas o homem e a estrada de terra e o sol do cerrado batendo no chapéu de palha. Dorival Lacerda se recuperou devagar, como os velhos que têm motivo para se recuperar se recuperam, com teimosia e sem reclamar muito.
Em setembro, já estava andando pelo pátio da sede sem cadeira de rodas, apoiado no bengalão de madeira que havia sido do pai dele. Nas manhãs boas, sentava na varanda e ficava olhando para o gado no pasto, com a expressão de homem que ainda não acabou de fazer o que veio fazer no mundo. Numa tarde, Jonas foi à sede para tratar de uma questão de cerca na divisa do lote norte e encontrou Dorival na varanda tomando café. Sentou do lado. Ficaram em silêncio por um tempo, o silêncio de dois que se conhecem o suficiente para não precisar preencher. Então Dorival disse, olhando para o pasto: "Você está bem, Jonas?" "Estou, seu Dorival." A Cleide voltou. "Voltou. O Bento está crescendo." "Está? Já quer lhe dar gado sozinho." Dorival fez um ruído que era meio riso. "Igualzinho ao pai." Ficaram mais um tempo em silêncio. O sol foi descendo. Um casal de gaviões carcará cruzou o céu na direção do mato. Dorival disse, sem olhar para Jonas: "Você perdoou a Cleide?" Jonas ficou pensando na pergunta por um momento. "Perdoei", disse ele, "mas acho que o mais difícil foi perdoar eu mesmo." "Por quê?" "Por ter carregado tudo sozinho e achar que era virtude." Pausa. "Não era. Era só orgulho com nome diferente." Dorival assentiu devagar. "Aprendi tarde a mesma coisa", disse o velho. "Devia ter te dado essa escritura há 5 anos, em vez de esperar ficar doente para ter coragem." Fez uma pausa. "Orgulho com nome diferente também." Os dois ficaram olhando para o pasto por um tempo. Depois, Jonas se levantou, colocou o chapéu e disse: "Obrigado, seu Dorival, por tudo." "Vai com Deus, Jonas." Jonas desceu os degraus da varanda e foi pela estrada de volta para o lote norte, para o chão que era seu, para a Cleide que estava esperando com o jantar no fogão de lenha, para o Bento que ia estar pedindo para ouvir uma história antes de dormir. Homem que trabalha com honra pode perder muita coisa no caminho, pode perder saúde, pode perder emprego, pode perder até a mulher que escolheu. Mas não perde o que carrega dentro. E quando o que carrega dentro é verdade, mais cedo ou mais tarde, o mundo tem que abrir espaço para ela. A estrada de terra estava molhada das chuvas do dia anterior, e o cerrado cheirava daquele cheiro forte de terra que recebeu água. O cheiro de começo, o cheiro de coisa que vai crescer. Jonas caminhou sem pressa, com o sal grosso no ombro e o chapéu bem assentado na cabeça. E pela primeira vez em muito tempo não havia nada pesando no bolso da camisa além do dobrado de notas do dia. O envelope havia cumprido o que tinha para cumprir. Agora era só vida. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova toda semana. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo nossas histórias.